Olá, meus queridos alunos do 7º ano A! Começando a nossa aula de sexta-feira. Graças a Deus, hoje é aula de correções. A reflexão de hoje diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Isso mesmo, meus queridos. Em tempos tão difíceis, não se esqueçam que há um socorro, tá? Há uma solução. E esse socorro, essa solução é com Deus. Ele ama muito você e quer o melhor para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Nunca se esqueça disso, sempre há uma esperança. E com essa mensagem positiva, convido você a pegar o seu material para fazer as devidas correções. 7º A é muito importante que se faça as correções, tá bom? A professora sempre tem falado isso. Bom, primeiro exercício, o perímetro de um polígono é a soma das medidas de seus lados. E isso a professora também já explicou para vocês. Não vou ficar lendo tudo isso para ganhar um tempinho aqui com o vídeo, tá? Bom, aqui nós temos o exemplo do pentágono, que tem 5 lados, então podemos multiplicar por 5 e assim por diante. O que aconteceu aqui? Pediu para que você fizesse da mesma maneira a medida, que você calculasse a medida do perímetro dos polígonos indicados em cada item. Letra A, quadrado de lados medindo 6 centímetros. Quadrado tem 4 lados iguais. Então, basta você fazer 4 vezes 6. O perímetro desse quadrado é 24 centímetros. Letra B, hexágono. O hexágono ele tem 6 lados e regular. Por que regular? Regular porque tem todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos internos com a mesma medida. Eu anotei isso aqui lá na letra C, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é um hexágono, cada lado mede 3 centímetros, então basta fazer 6 vezes 3, 18. Pessoal, a apostila trouxe a soma, tá? Mas podemos fazer pela multiplicação que vai mais rápido. Professora, se eu fiz pela soma, tá errado? Não, claro que não, pode deixar pela soma mesmo. O importante é que deu 18 centímetros. Letra C, octógono, 8 lados, ele é regular, a professora explicou agora há pouco o que é, então tá escrito aqui, caso alguém queira anotar também aí no material. E octógono tem 8 lados. 8 vezes 2, 16. Então, o perímetro dele é 16 centímetros. Continuando, eneágono. Vixe, professora, de onde é isso? Olha, é dos polígonos. Inclusive, você já viu isso esse ano. Na outra apostila veio para vocês a classificação dos nomes dos polígonos. Bom, eneágono, ele tem 9 lados. Muito bem. 9 vezes 4, 36. Continuando, tem uma pergunta aqui muito importante. Qual é a relação entre o perímetro e a quantidade de lados de um polígono regular? Bom, o que acontece? A relação é que você consegue encontrar o valor multiplicando o número que representa a quantidade de lados e a medida de cada lado, tá? Então, essa é a relação. E por que isso pode acontecer? Porque o polígono é regular, então você sabe precisamente, você tem segurança que ele tem todos os lados iguais. Então, por isso que você pode usar essa relação de multiplicação. Você pode multiplicar o número de lados que tem esse polígono pela medida de cada lado desse polígono, tá? Agora, escreva uma fórmula. Estamos vendo fórmulas, né? É muito simples. Aqui, vamos ter que usar a letra N porque ele pediu a letra N. Ele usou a letra N para representar lados, tá bom? Então, como ele usou a letra N para representar lados, aqui, N para representar lados, não, desculpa. Ele usou o N para representar a quantidade de lados, tá bom? Então, como que vai ser essa fórmula? P de perímetro é igual a N, que é a quantidade de lados. Então, se é um hexágono, 6 lados. Se é um octógono, 8 lados. Se é um pentágono, 5. Então, você vai substituir aqui no N, tá? Vezes L.
Quem é o L? Quem é este L? L é a medida de cada lado, tá? Então, trazendo essa fórmula para aquele exercício aqui de cima, ó, nós teríamos o que aqui? Nós teríamos P, muito bonito meu P, desculpa, igual, o que é o N mesmo? A quantidade de lados. Isso, então o hexágono tem 6 lados. Então, 6 vezes L, o que é o L mesmo? A medida de cada lado. Isso, cada lado aqui não estava escrito que media 3? Então, 6 vezes o 3. Ok, 7º ano. Bom, de qualquer forma, o que eu falei, caso você achou que eu falei muito rápido, está escrito aqui também. P é o perímetro, N é a quantidade de lados e L é a medida de cada lado. Conclusão, a fórmula é P igual a N vezes L. Exercício 2. Usando a fórmula do IMC, Índice de Massa Corporal, o que vocês vão fazer? Encontrar o IMC aproximado dessas pessoas aqui, tá? Pessoal, aqui está escrito página 106 e vocês vão falar, professora, estamos sem a apostila. Sim, nós sabemos, mas vocês viram que nós colocamos essas informações logo abaixo desse exercício. Então, aí no material de vocês vai aparecer essas informações citadas aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Bom, a fórmula traz o quê? P de peso. Então, nós temos aqui, ó, a massa, tá bom? Ó, peso em quilogramas. E a altura, só que a altura, 7º A, tá em centímetros. E lembra que a professora já falou que tem que ser em metros? Mas é simples, né? É só colocar a vírgula. Porque de centímetros para metros voltamos 2 casas. Já expliquei isso na outra aula. E o que significa apenas colocar a vírgula em todos eles aqui, ó, tá? 2 casas decimais em todos eles, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o do Tiago inteirinho, tá? Então, 50 dividido por 1,65 ao quadrado. Então, você precisa fazer 1,65 vezes 1,65, que dá 2,7225. Aí, você tem que dividir 50 por 2,7225, o que vai dar 18,365472. E aí, a professora explicou para você o seguinte... como é aproximado, aproximamos sempre para 2 casas decimais. Então, você tem que olhar a terceira casa, tá? De 0 a 4 mantém a mesma unidade, não muda nada. Mas de 5 a 9 aumenta a unidade. Então, como aqui é 5, nós vamos aumentar uma unidade aqui no 6. 6 mais 1, 7. Por isso que ficou aproximadamente 18,37, o IMC do Tiago. Bom, continuando, 7º ano. Já para os demais, para não ficar muito longo o vídeo, a professora fez abreviado, tá? Então, aqui eu peguei o da Daniela, ó, deu 24,691, como aqui é 1, não vai alterar nada, então ficou 24,69, está aqui. Eu peguei o da Aline, coloquei como A. O da Aline deu 39,183, tá, ó, 3. Também não vai mudar nada, então ficou 39,18. Depois, o do Luan deu 41,551. Também não vai mudar nada, fica 41,55, tá? E o do Vitor ficou 32,140. Também não vai mudar nada, fica 32,14. Professora, mas dá mais números? Sim, como eu já falei, eu só fiz completo com todos os números do Tiago. Eu até coloquei 3 pontinhos, eu sei que dá mais números, mas o que interessa para nós? O terceiro após a vírgula, porque é através dele que nós vamos fazer a aproximação para que fique com 2 casas decimais, tá bom? Então, não se preocupe. Ah, eu coloquei tudo, eu vou ter que apagar? Não tem que apagar, mas precisa fazer a aproximação. Então, na tabelinha aí, deixe aproximado, tá bom? E 7º ano, a questão da categoria, a professora já falou que tem aí no material de vocês. Eu não vou ficar aqui falando muito sobre isso não, tá? Eu vou deixar aqui, ó, você vai observar o Tiago, abaixo do peso, a Daniela, peso normal, a Aline, obesidade de grau 2,
O Luan, obesidade de grau 3 e o Vitor, obesidade de grau 1. Lembrando que naquela tabela que está logo abaixo desse exercício, no material de vocês, tem essa classificação, tá? Vocês vão ver aí que aparece, tá? Quem está abaixo de 18,5 ficou abaixo do peso, que foi o que aconteceu com o Tiago. O peso normal, ele vai de 18,6 até 24,9, que é o que aconteceu com a Daniela. E assim por diante, tá bom? Como eu já disse, não vou ficar falando todos para não demorar muito o vídeo. Vamos lá, 7º ano não dorme não, tem mais exercício aí para corrigir, vamos lá. Esse exercício 3, ele é bem simples, tá? Ele é da frequência cardíaca. Nós sabemos que a frequência cardíaca, ela é importante, principalmente por causa das atividades físicas, né? E aqui nós temos uma fórmula simples de tudo, porque ela traz para você F de frequência, tá? E 220 menos I. O que é o I? A idade da pessoa. Então, é sempre essa fórmula? É sempre essa fórmula, tá? O que vai mudar? A idade. Então, para você encontrar o nível máximo de frequência cardíaca de uma pessoa que tem 19 anos, você pega a fórmula, que é 220 menos I, troca o I pela idade. Neste caso, a idade é 19. 7º ano, tranquilo, faz isso aqui mentalmente, tá? 220 menos 19, 201. Então, uma pessoa com 19 anos tem 201 batimentos por minutos na frequência cardíaca, tá? É o nível máximo que essa frequência pode atingir. Tudo bem? Então, tá bem explicadinho aqui, ó. É o nível máximo, tá? Daqui a pouco você vai falar, nossa, mas meu primo tem 19 anos e o coração dele tá batendo menos. Vai dar problema? Não, isso aqui é nível máximo, tá bom? E outro detalhe, quando a pessoa está fazendo atividade física, essa frequência cardíaca aumenta até quase 3 vezes, tá? Vamos lá. Letra B. E uma pessoa de 30 anos? Mesma fórmula, 220 menos I. I é idade. 220 menos 30, outra conta que dá para fazer mentalmente, 7º A. 190 batimentos por minuto. Bom, pessoal, temos aqui finalmente as atividades do Para Saber Mais. Muito legal aqui, nós temos a balança. Vocês viram que é colocado, eu espero que vocês tenham lido, né? Porque eu não vou ler tudo, vocês já sabem por quê, não tenho tempo para isso, para o vídeo não ficar grande. Mas eu espero que vocês tenham lido e vocês viram que coloca esse prato primeiro para que tire o peso do prato, para que não seja injusto. Porque imagina cobrar o preço do prato também. Então, dessa maneira, não vai cobrar o preço do prato, vai ser uma coisa justa, vai cobrar apenas o preço do alimento, do produto, tá? Então, é isso que acontece aqui. Vamos direto para a fórmula, que é P. O que é P? Total a pagar. Se P em maiúsculo é total a pagar. O P minúsculo é o preço por quilograma. Abre parênteses, o M é a massa total sobre a balança. E esse T é a tara, justamente que vem por causa do peso do prato, como a professora colocou ali. Bom, o que acontece aqui? Pediu para que calcule usando a mesma tara do exemplo. A tara é 0,3, porque a bacia pesou 300 gramas. Como a gente viu ali, então 0,3, tá? 0,3, então está aqui 0,3 e vai mudar o quê? Lembra que letras são variáveis, variam, mudam. Então, esse P, que é o preço por quilograma, vai ser de 1,20. Então, vamos pegar a fórmula, ó. P maior igual a P menor vezes M menos T. Esse Pzinho aqui é justamente o 1,20 aqui, ó. Tá vendo? A professora substituiu. A gente troca a letra pelo número. Então, 1,20. Vezes, abre parênteses. Dentro do parênteses, coloca o M. Olha lá. M de massa total. No caso, a massa total é 2,5. Vezes a tara, que é 0,3. Lembrando que tem que fazer primeiro dentro dos parênteses.
Então, 2,5 menos 0,3, também dá para fazer mentalmente aqui, hein? Essa continha de subtração. 2,2. Aí depois você faz o quê? 1,20 vezes 2,2. Aqui, ó. Tá? Que vai dar 2,64. Então, o total a pagar é R$ 2,64 na primeira situação. Segunda situação. O P agora é 2,20, então no lugar do P, tá? O P pequenininho, né, gente? Que é o preço por quilograma, tá bom? Então, você vai tirar a letra P e vai usar o número 2,20. Por quê, professora? Porque é ele que está aqui no exercício. Você tem que prestar atenção naquele número que o exercício trouxe para você, tá? Segue a fórmula, Entre parênteses, M, aqui quem é o M? 2,8, perfeito. Menos T, quem é T? 0,3, porque vai usar o mesmo. Isso mesmo. Novamente, dentro do parênteses, 2,8 menos 0,3, tranquilo, 2,5. E 2,20 vezes 2,5, 5,50. O total a pagar aqui é R$ 5,50. Resistiram até aqui, sétimo A? Espero que sim. Deixem tudo corrigido aí. A professora deseja para você e para toda a sua família um excelente final de semana. Que Deus continue abençoando vocês. Saudades de vocês, meus queridos. Beijos, até a nossa próxima aula então. Fiquem bem, se cuidem, tá?